Neste vídeo, nós falaremos sobre a concepção de sexualidade presente no livro História da Sexualidade, de Michel Foucault. Eu costumo dizer que conhecer as ideias de Foucault não significa necessariamente que a importância desse conhecimento será para concordar com essas ideias. Mas quando a gente conhece a obra de Foucault, que também falou sobre a loucura, também falou sobre as prisões, também falou sobre o poder, entre outras questões, e aqui estamos abordando como Foucault falou sobre a sexualidade. Quando a gente conhece o modo que Foucault propõe de pensarmos sobre os temas, é muito difícil voltar a pensar do mesmo modo. É muito difícil retornar para o pensamento da mesma maneira, no sentido de que conhecer as ideias de Michel Foucault nos convida a pensar diferente, nos convida a desestabilizar as ideias que nós tínhamos até então. E é assim que acontece nessa trilogia, né? Nós temos 3 volumes da História da Sexualidade. Mais recentemente, depois da morte de Foucault, um novo volume, talvez novos volumes sejam lançados. Mas pensando na publicação da História da Sexualidade, o Foucault vem trazer algumas ideias sobre a sexualidade. Então vamos começar olhando para essas ideias sobre sexualidade trazidas por Foucault. A primeira delas é do sexo como uma força natural. O sexo seria algo nosso, da nossa natureza, uma força da natureza, uma força natural. E essa força natural é essencialmente positiva. Existe algo ali essencialmente positivo na força natural, que é o sexo. Infelizmente, essa força natural essencialmente positiva, ela é reprimida pela cultura. Então, quando a gente conhece a história da repressão do sexo pela cultura, muitas vezes o efeito dessa repressão é parecer que o sexo não é natural, é algo vergonhoso, é algo desviante, ou que o sexo não é positivo, é algo reprovável, é algo negativo, é algo sujo. Né? Então Foucault vai trazer essa ideia do sexo como uma força natural, essencialmente positiva. Vem a repressão da cultura e infelizmente distorce isso, infelizmente estraga isso, né? Tem um poder destrutivo mesmo numa força natural e positiva que o sexo é. Então, para a gente pensar a história da sexualidade, a gente precisa pensar nessa necessidade de liberação. Porque tem algo ali que é natural em nós, que é positivo em nós, que vem a cultura e reprime. Então a gente precisa buscar essa liberação. E as pessoas, elas discordam como que essa liberação pode acontecer. Pode ser pela revolução, para as pessoas que defendem o caminho mais político. Pode ser pela ciência, para as pessoas que defendem esse caminho do vamos produzir conhecimento, informação, esclarecimento, processos educativos para transformar essa repressão da sexualidade. Então, se a repressão da sexualidade tira do sexo esse aspecto natural e positivo que vem com a gente, precisa haver uma transformação para libertar o sexo, uma libertação. Então, o nosso potencial intrínseco para o prazer precisa ser realizado de uma forma espontânea. Esse potencial do prazer, ele vai ser espontâneo. O que Foucault está trazendo, então, são essas ideias de que existe algo natural e positivo
e é reprimido, então é preciso buscar libertar para que o nosso prazer, o nosso potencial para o prazer possa ser vivido de uma forma espontânea. E qual que é o movimento que Foucault faz a partir das ideias que ele apresenta? Foucault olha para essas ideias e questiona. Foucault pergunta assim: será que o sexo é uma força natural? Será que o sexo é essencialmente positivo? Será que, infelizmente, o sexo foi reprimido pela cultura? Será que nós precisamos buscar a liberação dessa força reprimida? Será que o caminho é a revolução? Será que o caminho é a ciência? Será que existe em nós um potencial intrínseco para o prazer? Será que esse potencial intrínseco para o prazer precisa ser realizado de forma espontânea? Como eu disse para vocês, a gente nunca mais pensa da mesma forma depois de conhecer o pensamento de Foucault. Foucault desestabiliza, Foucault transtorna, Foucault transforma. Foucault vai mostrar para a gente que houve toda uma produção histórica afirmando o sexo como natural. Mas justo no momento em que mais se falou sobre o sexo ser reprimido, negado, silenciado, foi o momento que mais se falou de sexo, mais se tentou explicar o sexo, categorizar, classificar, ordenar, hierarquizar o sexo. Então Foucault diz assim: a história da sexualidade não é a história de algo natural em nós que vem a cultura e reprime. A história da sexualidade é a história dos discursos sobre a sexualidade, de como a sexualidade passa a ser falada, como a sexualidade passa a ser explicada, como a sexualidade passa a ser definida. E a força desses discursos, ela não é só descritiva, dizer o que a sexualidade é. Ela também produz a sexualidade. Muito do que a gente vive e significa como a sexualidade é produto dos discursos que historicamente foram construídos sobre a sexualidade. Então, Foucault propõe que a gente não veja a sexualidade como algo natural em nós, mas como algo construído, produzido por esses mesmos discursos que dizem apenas descrever. Ao fazer a história da sexualidade, então, Foucault coloca a história dos discursos, do discurso religioso, do discurso jurídico, do discurso médico, do discurso sexológico, do discurso psicológico, e como a sexualidade é construída discursivamente. Então, Foucault, ao questionar essas concepções tão vigentes sobre a sexualidade, ele contesta a hipótese que ele chama de repressiva. Ele não diz que a repressão seja uma mentira. Existem sim formas de repressão, formas de proibir o sexo, de negar o sexo, de castigar o sexo. A questão é só olhar para essa dimensão proibitiva e não o campo produtivo de como a sexualidade nos discursos se produz. Os discursos não são só descritivos, eles também produzem. Então, a contestação da hipótese repressiva, Foucault afirma: a sexualidade não é uma característica ou um fato natural na vida humana. Para Foucault, a sexualidade é uma categoria construída relacionada a fatores históricos, sociais e culturais. Para
Foucault, o século XIX, lembra o século que a gente comentou da sexologia, classificando, falando do instinto, dos desvios? Então, para Foucault, o século XIX não teve como aspecto principal uma intensa repressão da sexualidade, mas sim uma imensa proliferação dos discursos sobre o sexo. Nunca se falou tanto sobre sexo quanto no século XIX, sendo que uma das coisas que muito se falava era que o sexo era silenciado. Então falava do quanto se cala do sexo. O silêncio sobre o sexo foi um super assunto. Então ele vai mostrando esse paradoxo, essa contradição, que nunca houve um momento desde o século XIX para cá em que se falou tanto sobre sexo. E até hoje a gente faz um pouco isso, né? Falar, o sexo é silenciado, o sexo é tabu, o sexo é coberto de silenciamentos, mas quando a gente faz isso, a gente está falando do sexo. E é essa contradição que o Foucault aponta. A repressão da sexualidade não se dá apenas por silenciamentos, por proibições e interdições, mas sim pelo modo como, colocado em discurso, o sexo passa a ser controlado, administrado, normatizado. É uma dimensão produtiva do poder. Lembram-se da repressão às avessas que nós falamos na aula passada, por regras, modelos, imperativos, incitações? Então, Foucault é a inspiração para esse modo de pensar a repressão. Que a repressão não está só nos silenciamentos, proibições e interdições, mas em como há muitas formas de controlar, administrar, normatizar, construir um modelo do que seria a sexualidade normal. Vou ler aqui um trechinho, então, do Foucault, para vocês conhecerem o próprio Foucault, falando tanto que nesse volume, A Vontade de Saber, Foucault fala como essa proliferação de discursos vem e incita essa vontade de saber. O sexo como algo que a gente tem essa vontade de saber. É o contrário de um silenciamento, né? Foucault diz assim: dentre os seus emblemas, a nossa sociedade carrega do sexo que fala. Do sexo que pode ser surpreendido e interrogado, e que, contraído e volúvel ao mesmo tempo, responde ininterruptamente. Presa de uma imensa curiosidade pelo sexo, obstinados em questioná-lo, insaciáveis a ouvi-lo e ouvir falar nele, prontos a inventar todos os anéis mágicos que possam forçar a sua descrição. Então, nesse trecho, Foucault fala do quanto se fala. Foucault traz a sua história da sexualidade como uma história da sexualidade colocada em discursos. Aqui tá mais um trechinho para a gente finalizar esse vídeo e fixar a compreensão de Michel Foucault sobre o que é a sexualidade. Trata-se de interrogar o caso de uma sociedade que, desde mais de um século, fustiga de maneira barulhenta a sua hipocrisia, fala com prolixidade de seu próprio silêncio, anima-se em detalhar aquilo que ela não diz, denuncia os poderes que ela exerce e promete libertar-se de leis que a fazem funcionar. Então, ao fazer a história da sexualidade, Foucault faz a história dos discursos sobre a sexualidade. E Foucault mostra as contradições de uma hipótese de uma sexualidade reprimida e silenciada, justamente numa forma de sociedade em que tanto se fala do que se diz calar. É bem interessante a compreensão sobre a sexualidade proposta por Michel Foucault.